Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como conectar o meu banco de dados Firebird na minha aplicação Delphi, tá? Eu utilizo o Delphi 10.3.3 Rio, tá? Vou começar um projeto novo aqui para o Windows 32, tá? Só vou utilizar componentes nativos do Delphi, tá? Da paleta FireDAC, tá bom? Depois de criado meu projeto, eu vou colocar dentro dele um módulo de dados, tá? Para que meus componentes fiquem todos ali dentro desse módulo de dados. Todos os meus componentes de conexão e tabelas e tal, para ficar mais fácil de gerenciar esse projeto. Então, depois que eu crio o meu módulo de dados, eu vou colocar nele os seguintes componentes. O primeiro é o componente de conexão com o arquivo do Firebird, tá? Com o arquivo do meu banco. Então eu vou colocar um FD Connection, tá? Dentro do meu módulo de dados. Vou colocar também um componente do driver do Firebird, tá? E vou colocar depois um componente de Wait Cursor. Esses componentes são necessários porque o FireDAC, como é um componente multicamadas, ele precisa, para funcionar certinho, ele precisa desses componentes aí junto com o componente de conexão. Então, para configurar o componente de conexão, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima, vou em Connection Editor. Aí eu vou colocar o driver D, é o FB de Firebird, tá? Seleciono ele. Aí depois eu vou selecionar no meu database aqui, vou selecionar o meu arquivo FDB do banco, tá? Eu tenho um aqui de um projeto antigo meu, vou colocar ele, o fvdados.fdb. O username, como é padrão, eu não alterei o padrão do Firebird, então eu vou deixar o sysdba e o password master key, padrão do Firebird, tá? Como não foi alterado. Se você tiver alterado no seu arquivo Firebird, então tem que colocar o que você colocou. O meu protocolo eu vou deixar local, tá? Se fosse outro protocolo remoto, você mudaria aí de acordo com o seu banco. Como é local mesmo, eu vou deixar local. E o servidor é 127.0.0.1 ou eu podia pôr também localhost, tá? A porta que eu uso do meu Firebird é a 3050, então eu vou deixar ela já configurada aqui. Só isso que eu preciso dentro desse componente de conexão. Dou um OK nele, tá? E o componente tá pronto. No componente de driver, eu vou colocar a minha DLL FB Client, tá? Então eu vou indicar o caminho aonde ela se encontra, essa DLL padrão do Firebird aí, eu vou colocar onde ela se encontra. Como eu uso 2.5 aqui nesse exemplo, então eu busco ela na pasta bin do Firebird. Então é só isso daí que eu preciso, tá? Para o meu componente, para minha conexão. Agora eu vou colocar um componente carry. Antes eu vou desmarcar o login prompt do banco para poder não ficar aparecendo, colocar a senha do banco toda hora. Vou fazer um teste aqui, ó, tá conectando normal, tá? E para mostrar os dados do banco de uma tabela qualquer, eu vou colocar um componente carry, tá? FD carry. Vou renomear ela para carry bancos, porque é da tabela de bancos que eu vou usar o exemplo aqui. Então eu vou no name dela e ponho carry bancos, tá? O meu data módulo eu vou colocar o nome nele, vai chamar DM dados, tá? Depois vou colocar o SQL dentro da carry. Então eu vou no carry editor e coloco o comandinho SQL para selecionar minha tabela que eu quero, que é carry bancos. Então eu já tenho um pronto aqui, ó. É um select básico, que tem o código, o nome do banco, que é as colunas que tem nessa tabela. Então eu coloco aqui, tá? Dou um execute para ver se está funcionando certinho, tá tudo ok. Então agora eu coloco os campos dessa tabela, as colunas.
vou em Fields Editor e dou um ADD All Fields para mostrar os campos, todas as colunas dessa tabela. Então aqui está pronto. Eu já posso voltar no meu módulo principal, conectou tudo certinho, ativou certinho, tá? Então eu volto no meu módulo principal. Para mostrar os dados dessa tabela em tempo de execução, eu vou colocar uma grid, tá? Dentro dessa essa grid. Para ela acessar, ela precisa ter um componente, para ela acessar a tabela, precisa ter um componente data search. Então, eu ligo a grid nesse componente data search e esse componente data search eu ligo ele lá no módulo, na query bancos. Mas para ele poder aparecer aí, eu preciso fazer o formulário, utilizar a unit query bancos, o unit data módulo. Então, eu coloco o use e agora ele habilita as queries que tem lá para eu acessar. Então tá tudo ligado direitinho. Com isso eu já posso colocar as colunas do dbgrid. Eu dou um ADD All Fields aqui, ele vai mostrar todas as tabelas que tem lá na query, tá? E para ativar e desativar essa query eu vou colocar um botão comum, tá? Quando eu clicar nele eu ativo a query e quando eu clicar novamente eu desativo essa query. Então eu vou fazer a propriedade da query ser true ou false. E como que eu faço isso daí? Eu coloco a propriedade active dela para receber a própria propriedade ativada, negativada. Então o que acontece? Quando ela tiver falsa, ela vai ser um not false, vai receber um not false, que é a mesma coisa que true. E quando ela tiver true, ela vai receber um not true, que é a mesma coisa que false, tá? Então só isso daí já é o suficiente, não preciso ficar colocando o active recebe false, active recebe true, tá? Colocar um if, então eu coloco dessa forma. Com isso eu já posso compilar ele e para a gente ver o resultado. Então, quando eu clico no botão a query ativa e aparece todos os registros que eu tenho dentro dessa tabela de bancos aí, tá? E quando eu clicar de novo, ela desativa, tá? Então é isso daí, pessoal. É simples assim, tá? Se você gostou do vídeo, clica no like, compartilha, se inscreve no canal para receber mais dicas. Sempre que possível aí, pelo menos umas 2 vezes por semana eu vou estar postando dicas para trabalhar com Firebird. Então, nos próximos vídeos a gente vai ter conexão com o banco de dados MySQL, conexão com SQLite para aplicativo Android, tá? Então é isso daí. Obrigadão.